E aí eu desenvolvi uma técnica de chapa que me permitiu fazer muito mais rápido, enquanto a maioria dos profissionais que eu conheci depois demoram 1, 2, 3 horas só na chapa, eu fazia a chapa em 30 minutos. Quando eu comecei, eu queria fazer o trabalho rápido, porque é muito incômodo para cliente e para profissional. Na época, os produtos tinham um cheiro muito forte. E aí eu desenvolvi uma técnica de chapa que me permitiu fazer muito mais rápido, enquanto a maioria dos profissionais que eu conheci depois demoram 1, 2, 3 horas só na chapa, eu fazia a chapa em 30 minutos. Por quê? Eu desenvolvi a seguinte técnica, eu passava, a hora que eu via que o cabelo estava selado, estava bom. E isso coincidia com 3 pranchadas. Aí eu fui começar a ensinar, comecei a ensinar, depois de um tempo, essa técnica que eu desenvolvi, né? A técnica do liso perfeito completo, né? Através de um curso chamado Método Lisos 2.0. Quando eu comecei a ensinar, eu comecei a ter contato com muito mais profissionais, muito mais cabeleireiros, e aí eu descobri o vício das 20 chapadas. E como eu desenvolvi a minha própria técnica, eu aprendi a maior parte das coisas aqui dentro do salão, né? Eu sou a 3ª geração de cabeleireiros da minha família, foi aí que eu descobri esse vício das 20 chapadas. E eu não sei se você sabe que esse vício das 20 chapadas vem lá do comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, que tinha a escova japonesa. E a escova japonesa exigia, né, o método da escova japonesa exigia que fizesse 20 chapadas. E aí eu não sei por que herdou essa parada. Loiro que não amarela, olha aí, ó. E até grisalho. Olha só, eu tenho esse vermelho aqui. Olha aí, ó, esse aqui, grisalho, ó. Grisalho, sem amarelar. Grisalho é o mais difícil. Olha esse grisalho aqui, sem amarelar. Isso é uma das coisas, olha esse ruivo. Isso são coisas, você conseguir fazer liso perfeito, sem amarelar, sem desbotar, é uma coisa que quando você faz só 3 chapadas, você consegue. E é engraçado porque se você faz 20 chapadas, você pode até alisar menos do que você gostaria, do que você conseguiria com 3 ou 4 chapadas. E eu vou te explicar então esses 5 segredos aqui. Começando pelo segredo da chapa. Como assim o segredo da chapa? É o seguinte: que chapa, qual que é a melhor chapa, qual que é a chapa que alisa em 3 pranchadas afros e loiros e ruivos sem amarelar e sem desbotar? Qualquer chapinha que chegue a pelo menos 180 graus Celsius. Inclusive eu estou aqui com um modelo de chapa que eu usava quando eu comecei, que é um modelo de chapa da Taif, que é esse aqui. Que esse aqui já é uma chapa mais moderna da que eu usava na época. A Taif Titânio, tal, e eu não sei das quantas, porque ela tem aqui, ó, 200 e 230 graus. Então, ó, 200 e 230 graus Celsius são suficientes para você fazer isso perfeito? Sim. Inclusive eu usava uma outra que nem tem mais, que ela era de 180, você regulava ela para 180 graus Celsius ou para 220 graus Celsius e também dava liso perfeito do mesmo jeito. Por quê? Porque 180 graus Celsius já é uma temperatura que chega no córtex do cabelo, já é suficiente para promover o que a gente precisa na chapa. O que a gente precisa que a chapa faça no processo de alisamento? Faça o arremate do trabalho, termine ali o aquecimento do fio e a secagem do produto, faz com que o produto vá embora, evapore de vez. Porque é isso que a gente precisa, é isso que faz o cabelo se fixar na forma lisa. Porque o produto entra no fio de cabelo, então ele vai estar lá, agindo. Qual que é a ação do produto de progressiva, ácida, selagem, botox e todas as outras escova disso, escova daquilo, lisoplastia e etc. Ele vai lá e vai como se fosse amolecer a estrutura do cabelo, que são as pontes de sulfeto, que é como se fosse a estrutura mesmo, né? Se você for pensar numa casa, é como se fosse a ferragem da casa, os pilares, a laje e tudo mais. Vai amolecer isso daí, e o que faz ele endurecer? É igual ovo de Páscoa. Sabe como que faz ovo de Páscoa? Primeiro você derrete o chocolate, aí você pega o chocolate derretido e passa naquela forma de ovo de Páscoa. E aí você coloca na geladeira para o chocolate endurecer naquela forma, no formato do ovo de Páscoa, certo? Só que com progressiva, com os alisamentos ácidos, né, ácido orgânico, selagem, botox e etc., o que faz ele endurecer, o cabelo ficar na forma que ele tem que ficar, na forma lisa e não voltar mais, é secagem com calor. Então, 180 graus Celsius é mais do que suficiente. Tem uma outra parada também que eu vejo muita gente ficar iludida. Existe uma marca de chapa que é uma marca de chapa dos Estados Unidos, de outro lugar,
porque eles usam a medida de temperatura diferente da gente aqui. Por exemplo, essa chapa aqui que eu te mostrei, ela vai 200 ou 230 graus Celsius. Eu não sei se vai dar para ver aqui, mas ela vai 200 e 230 graus Celsius. Existe uma diferença de graus Celsius e de graus Fahrenheit. Então você vai sempre ver aqui, ó, o símbolo de grau, e aí tem o grau Celsius e Fahrenheit, que confunde muito a cabeça de todo mundo, porque eu falo assim, 180 graus, aí tem gente que vai olhar na própria chapinha e vai falar, meu Deus, mas a minha começa em 300, então eu vou fritar o cabelo? O que você tem que entender é o seguinte, é porque aí saíram aquelas chapas de 450 graus, é que são medidas diferentes. É como assim, ó, como se fosse litro e ml. 1 litro não é igual a 1 ml. 1 ml é um tantinho assim, 1 litro é 1 litro. Então são medidas diferentes que são usadas para temperatura. E aqui, ó, vou te mostrar aqui, se você quiser, é só você ir lá no Google e digitar quantos 220 graus Celsius em Fahrenheit. Você pode escrever errado que o Google acha lá essa parada. E aí vem esse termometrinho aí que você tá vendo. Então aqui eu já deixei até no graus 450 graus Fahrenheit. Então, ó, vamos lá. Quanto que é? Você que tem aquela chapa azul, que mede em Fahrenheit, e ela vai até 450, eu sei que tem uma nova que vai mais, vai 470, 480, não me lembro. 450 graus Fahrenheit é igual a 232 graus,2 Celsius. O que isso quer dizer? Que essa chapa aqui chega na mesma temperatura da chapa azul de 450 graus Fahrenheit, que ela vai até 230. Que quer dizer que uma chapa bem mais barata do que aquela de 450 graus vai na mesma temperatura. Olha só como são as coisas, como que é o marketing que é feito para você comprar uma chapa mais cara. E aí, ó, 450, né? Vamos pôr aqui a 250. Eu sei que tem uma chapa brasileira que vai 250 graus Celsius. E aí, ó, 250 graus Celsius é igual a 482 graus Fahrenheit. Você sabendo essa diferença de medida de temperatura, já faz com que você não seja enganada mais por causa de temperaturas uau. Felipe, mas como que é possível eu conseguir usar só uma chapa de 180 graus Celsius? E os cabelos mais grossos, os cabelos mais difíceis? Aí é que tá. Aqui os próximos segredos você vai entender que dá para você regular a temperatura, regular a distribuição de temperatura pela mecha de cabelo, sem você precisar ter calores excessivos. E mesmo no cabelo grosso, mesmo no cabelo afro, você consegue fazer. Então você não precisa de chapa milagrosa. A chapa ideal para você fazer um liso perfeito é qualquer uma que passe de 180 graus Celsius. Porque você consegue regular a temperatura que vai para o fio de cabelo de outras maneiras. O que nos leva ao segundo segredo, a temperatura. Que temperatura que eu uso? A temperatura que você vai usar vai depender do cabelo que você está fazendo. Vai depender principalmente de espessura do fio e grau de saúde do fio. Quanto mais saudável, você pode colocar um pouco mais de temperatura. Quanto mais danificado, você vai ter que usar a temperatura lá embaixo. Aliás, essas chapas quentes demais, você vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer cabelo muito fino e danificado. Você vai ter que usar de artimanhas, de técnicas específicas para você conseguir fazer sem destruir esse cabelo. Olha só que interessante. No fim das contas, quando você vai fazer a chapa do jeito certo para você fazer liso perfeito em qualquer cabelo e entregar o cabelo 100% saudável, chapas muito quentes vão te atrapalhar de fazer o liso perfeito. Thank you.